Olá, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, as Meditações Cristocêntricas, onde você irá aprender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, né, com exposições também, a gente vai abordar aqui alguns temas teológicos, né, então esse é o nosso primeiro episódio, tá, iniciando essa jornada aqui de toda terça-feira, às meio-dia a gente tá aqui meditando um pouquinho da Palavra de Deus, tá? Os podcasts sempre terão a mesma duração, tá? Procurar sempre ter a mesma duração de por volta de 28, 30 minutos, né? 25 a 30 minutos, para que não fica nem tão cansativo, né? Nem tão longo e também nem tão curto, né? Eu creio que é um tempo que será mais que suficiente para a gente abordar alguns temas aqui. E nessa primeira jornada, nessa primeira empreitada, quero já dizer que nós iremos fazer uma série de 4 episódios, tá? Então, nesse mês de janeiro, a gente vai ter 4 episódios sobre a temática de contentamento, né? Querendo ou não, não é um tema que é muito pregado aí nas igrejas, né? Que eu creio que não se ouve muito falar acerca de contentamento, né? Ainda mais à luz da Bíblia, né? Sendo que nós temos vários textos, alguns textos que nós iremos meditar, né? Nessa jornada, primeiro nessa primeira empreitada, nas duas primeiras momentos aqui que nós temos de meditação, nós iremos olhar para o livro de Provérbios, tá? Nesse primeiro momento, nós iremos olhar para Provérbios 15 a 16 e depois a gente vai olhar para Provérbios 30, versículos 8 e 9, tá? Então, na primeiro momento e no segundo momento, né, nos primeiros e segundo episódios, nós iremos olhar para o Antigo Testamento e no terceiro e no quarto nós iremos olhar para algumas passagens do Novo Testamento, mais precisamente sobre a vida do apóstolo Paulo, né, que praticamente foi o maior exemplo de contentamento que nós podemos olhar nas Sagradas Escrituras, tá? Então, antes da gente entrar na temática aqui, antes da gente entrar na disposição propriamente dita de Provérbios 15 a 16, eu quero só falar para os amados irmãos que nós também estamos no YouTube, tá bom? Então você pode nos procurar, né? Eu procuro lá meu nome, Isaías Watson, lá no YouTube, que a gente vai estar dando aula de teologia lá, a gente vai dando aulas das escolas dominicais e também o conteúdo que aqui será ministrado aqui no Spotify também estará lá no YouTube, tá bom? Então, se você não quiser, né, ouvir o podcast, você pode ver, olhar para um videocast lá no YouTube, tá bom? E também estamos lá no TikTok, tá? Então, é só procurar também Isaías Watson, que a gente vai estar lá também no TikTok, ensinando, falando um pouquinho de Jesus também, para a glória de Deus, tá? E também você pode comprar, né, os meus cursos, os meus livros, que também estarão lá tanto no YouTube, tá? Nos vídeos, da descrição dos vídeos, como também aqui no Spotify, que a gente vai estar anunciando também, falando mais sobre, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos entrar aqui nessa temática acerca de falar um pouquinho sobre contentamento. Primeiramente, nós devemos entender o que não é contentamento, né? O que não é contentamento. Tem um livro muito interessante, né, eu creio que alguns irmãos já devem ter lido, né, que é A Rara Joia do Contentamento Cristão, do Jeremiah Burroughs, né, que é um livro bastante interessante, que é um livro que trata acerca dessa visão do contentamento de forma bastante bíblica, bastante direta e bastante simples também. Ele diz que contentamento não é você ficar calmo, né, sem nenhum temor, né, sem nenhum temor de Deus, né, porque você pode ficar calmo diante das circunstâncias e você ficar calmo, né, transgredindo a Deus, desonrando a Deus e você não sentir calma nenhuma, né, você não sentir pesar nenhum, né, e aí você pode interpretar mal nisso achando que é contentamento. Contentamento não é você ficar, você não, ser insensível em relação às circunstâncias que acontecem na sua vida. Então, ou seja, quando você perde um familiar, ou quando você perde um amigo, ou então quando você perde o seu emprego, e você, vamos ficar sorrindo aqui porque isso importa, que a gente fica contente. Não, você pode sentir, você pode ter essas emoções, só que você vai entender que a mão de Deus está orientando e guiando a sua vida, e mesmo em meio a essas percas e mesmo a essas lutas, tá? Você pode ficar alegre sabendo que Deus está no controle da sua vida. É conforme lá o texto de Tiago, que ele diz: meus irmãos, tendo motivo de grande alegria quando passares por várias provações. Você não pode ter alegria por causa da provação que você está passando, mas você pode sentir alegria pelo fato do que há um propósito em meio a essa provação e em meio a esta luta que você está passando. Então, o verdadeiro contentamento significa você olhar para a soberania de Deus e descansar nela.
olhar para a soberania de Deus e ver com os olhos da gratidão. E ver com os olhos da gratidão. Você reconhecer que a sua vida está debaixo das mãos de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-suficiente. E saber também que Ele te satisfaz. Né? Você não vai encontrar satisfação nas coisas deste mundo. Tá? E é o texto que nós iremos abordar aqui, que é o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Você está lendo na versão revista e corrigida, mas você pode pegar aí qualquer tradução que você preferir, seja novamente atualizada ou atualizada, qual que é a sua versão favorita. Você pode pegar aí, que é o texto, praticamente é bem parecido às versões, que diz o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Veja que versículo tão forte, né? Tão fabuloso, por assim dizer. Salomão aqui, né? Esse texto foi escrito por Salomão. Boa parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Né, e nós sabemos que Salomão foi um grande rei, né, da nação de Israel, filho de Davi, né? Que foi fruto da sua relação com Davi com Batsabá, né? E nasceu então Salomão. E Salomão foi o maior rei, né, que um dos maiores reis que a nação de Israel já teve, né? Teve muita sabedoria, né? Orou para que Deus disse para Salomão que ele poderia pedir qualquer coisa. E o que Salomão pediu? Ele pediu foi sabedoria, né? Essa história lá tá no livro dos reis, das crônicas também conta essa história, tá? Onde que Salomão, ele pediu por sabedoria. Então, nesse texto aqui, né, no capítulo 15, Salomão dá diversos conselhos acerca da fala, da língua, da alegria, do contentamento, principalmente contentamento nessa perícope que vai do versículo 15 desse mesmo capítulo até o 18, que diz o seguinte: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longâmino apaziguará a luta. Veja, é sempre um contraste aqui, nesses 4 versículos que eu acabei de ler. Tá? Sempre é um contraste, mas o contraste que eu mais quero detalhar aqui acerca do contentamento é o contraste do versículo 16, que diz: melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Nós podemos analisar isso acerca da sociedade, né? Quantas pessoas que possuem várias riquezas, possuem vários amigos, já passaram por vários relacionamentos, né, vários casamentos, passaram por várias amizades, e mesmo assim eles vivem ansiosos, e mesmo assim eles vivem inquietos. Justamente porque as coisas deste mundo não satisfazem o coração humano. Como diria o grande C.S. Lewis, né, o grande apologeta dos séculos passados, né, o grande C.S. Lewis, ele dizia que se eu encontro em mim algum desejo que nada neste mundo satisfaz, então a única explicação lógica possível é que eu não fui feito para este mundo. E é verdade, nós não fomos feitos para este mundo. A nossa alma tem sede por Deus, por mais que nós não gostamos de admitir isso. Por mais que nós muitas vezes o nosso coração é cheio, né, nutre várias e várias ambições, nutre várias e várias cobiças, né, nutre várias e várias ganâncias, vários desejos, ambições, sonhos e projetos, nós podemos cair no erro, e muitos cristãos acabam caindo no erro de achar que eles só vão ser felizes no futuro. Só vão ser felizes quando tiverem um casamento, só vão ser contentes se tiverem outras amizades, né? Se tiverem mais amigos, se tiverem um cargo na igreja, se tiverem, sabe, isso, aquilo outro, um emprego melhor, a carreira dos sonhos, uma casa, um carro. É errado ter essas coisas, Isaías? É claro que não. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, foi bem específico, que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o que você prioriza? Qual é a sua prioridade? Essa que vai ser a temática nessa jornada aqui do contentamento cristão, né? Essa que é a série, o nome da série será intitulada A Jornada do Contentamento Cristão. Nessa primeira parte que nós estamos olhando, né, para um contraste no Antigo Testamento, que é melhor o pouco com o temor do Senhor. Ou seja, é melhor você ter poucos amigos, você ter pouco dinheiro, mas que você respeite a Deus. Você vive uma vida de integridade a Deus. Porque é como eu disse antigamente, né? Disse no começo dessa meditação, que muitas pessoas podem até ficar calmas, estarem calmas acerca das suas vidas,
né? Só que vivem uma vida que desonra a Deus e elas não têm nenhum remorso ou nenhum arrependimento daquilo que eles fazem diante de Deus, né? Algo que Jeremiah Burroughs também vai tratar no seu livro, né? A Rara Joia do Contentamento Cristão, que eu altamente recomendo a leitura, onde que ele trata acerca de uma visão bastante bíblica acerca do contentamento cristão. Então, o proverbista aqui, o rei Salomão, nos diz o seguinte: é melhor o pouco. Ou seja, é melhor você ter poucas coisas, você ter poucas ambições, poucos desejos, você viver uma vida simples, totalmente simples, uma vida longe de luxúrias, de gula, sabe, de glutonarias, longe de desejos cobiçosos, de torpe ganância, do que você ter todas essas coisas e você ter inquietação e você viver ansioso. Quantas pessoas que nós não conhecemos aí, né, no mundo da fama, em Hollywood ou então no mundo da música, que tiveram tudo, tiveram boas amizades, tiveram casamento, tiveram filhos, tiveram riquezas, tiveram fama, status. Eles eram admirados pelos seus fãs, eles eram admirados pelos seus amigos e parentes, e mesmo assim eles acabaram tirando a sua vida. Quantas pessoas não caíram nesse erro de achar que as coisas deste mundo satisfaz a alma de alguém? Quantas pessoas? Então, o texto aqui nos sugere que ter pouco, ou seja, o melhor é o pouco com o temor do Senhor. O texto sugere que ter pouco, ou seja, viver uma vida simples e sem excesso, é preferível quando acompanhado do temor do Senhor. Essa simplicidade implica em não se preocupar excessivamente com bens materiais ou riquezas. O Senhor Jesus nos disse isso, que não estejais inquietos. Então, o apóstolo Paulo também vai dizer isso lá em Filipenses, né, que é o texto que nós iremos tratar no nosso terceiro momento, né, que é Filipenses 4, 11 e 13, mas alguns versículos antes, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por meio da oração e súplicas, com ações de graças. Ou seja, e Jesus Cristo diz, né, no Sermão do Monte, nas suas bem-aventuranças, né, no capítulo 6, mais precisamente, que olha, se Deus cuida até do lírio dos vasos, dos lírios do campo, né, dos lírios, Deus cuida dos pardais, Deus cuida dos pombos, Ele não vai cuidar de você, né, não vai cuidar da sua vida, né? É por isso que Ele orienta, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, ou seja, comida, roupa, vestimenta, cuidado de Deus, tudo isso serão acrescentadas. A questão é, não é errado você ter desejos, não é errado você ter ambições. Só que aonde que essas ambições estão sendo direcionadas? Aonde que esses desejos estão sendo direcionados? É para Deus? É para aquilo que glorifica a Deus? É para aquilo que exalta o nome de Deus? Ou é simplesmente apenas para seus próprios desejos, para suas próprias vontades, para suas próprias concupiscências? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui por meio dessa série. Será que Cristo é realmente a sua prioridade? Será que o Senhor é a sua prioridade? Será que você estima a Deus acima de tudo? Será que você possui o temor do Senhor a tal ponto de que você não deseja nenhum outro tesouro a não ser o Senhor Jesus Cristo? É melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Agora vamos olhar, é melhor o pouco, nós olhamos aqui, né, que é a questão de simplicidade, você viver uma vida simples e sem excesso. Agora com o temor do Senhor. O temor do Senhor não se refere a um medo paralisante, né, como algumas pessoas podem entender, né? Temer aqui não significa acerca de ter medo, né, o sinônimo de ter medo, mas sim de reverência ao Senhor e de respeito a Ele. O temor do Senhor não se refere a um medo paralisante, mas a um profundo respeito de reverência e adoração a Deus. É um reconhecimento da soberania de Deus e da necessidade de viver de acordo com seus mandamentos, tá? Ter um temor do Senhor significa que nós devemos ter um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo com Ele e sincero, onde que a pessoa que está conversando com Deus, ela procura agradar ao Senhor em todo o seu estilo de vida, em todo o seu modo de viver, né? Como Pedro diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1, né? 14, 15, 15 a 6, aliás. Então, nós podemos ver que é melhor o pouco com o temor do Senhor, ou seja, você respeitando o Senhor, você tendo uma vida de cuidado, viver uma vida alegre no temor do Senhor, do que você ter muitas riquezas deste mundo e viver inquieto. Muitas pessoas acabam caindo nessa mazela, acabam caindo neste engodo, achando que é somente quando tiver um casamento é que vai ser feliz, achando que é somente quando tiver, sabe, o cônjuge certo, os amigos certos, sabe, é aí que vai ser feliz. Querendo ou não, todo descontentamento é fruto da murmuração. Todo descontentamento é fruto da murmuração. Você sempre vai ficar reclamando, né? É muito fácil você enxergar uma pessoa descontente, né? Ela vive reclamando. Ela vive criticando tudo e todos acerca da sua volta. Ah, não, meus amigos poderiam ser assim, minha esposa poderia ser assim, meu pai deveria ser assim, sabe? Eu não tive isso, eu não tive isso, eu não tive outro, né? Eu poderia ter essa oportunidade, ou seja, ela sempre está murmurando. Ela sempre está reclamando, está chateada com alguma coisa. E ela pensa que se essas coisas forem resolvidas, aí ela vai ser feliz de fato. Sendo que na verdade, se essas coisas forem resolvidas, ela simplesmente vai procurar outros problemas. Ela simplesmente vai procurar outras justificativas para suas murmurações. Ela sempre vai procurar isso. Uma pessoa descontente, você pode colocar ela no melhor ambiente que seja, no melhor ambiente que possível que você poderia colocar alguém, e ela mesmo assim vai estar descontente. Como é o caso aqui do texto, onde há grande tesouro e do que um grande tesouro onde há inquietação. A pessoa pode ter riquezas, ela pode ter os melhores amigos, pode ter o melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos. É errado ter isso, Isaías reclama que não, nós podemos buscar com essas coisas. Mas se você pensa que a sua alegria está nessas coisas, está em querer construir família, está em, sabe, em um sonho seu, em um projeto seu que você deseja, e se você pensa que a sua alegria, que a fonte da sua existência está nessas coisas, então, meu querido ouvinte, meu querido irmão, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar com Deus e você vai achar que Deus é injusto. E você vai murmurar com Deus achando, não, eu mereço isso. Querido, nós não merecemos nada. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é obra da graça de Deus. Então, nós podemos olhar para esse texto e aprender um pouquinho acerca do contentamento. É você estar satisfeito independentemente das circunstâncias. Seja você na riqueza, seja você estando na fartura ou estando na necessidade, que é o texto que o apóstolo Paulo vai citar lá em Filipenses 4, 11 e 13, 11 a 13, que ele diz o seguinte: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. É um dos versículos mais mal interpretados em toda a Bíblia, não é? Não, né? Esse texto de Filipenses 4. Mas o contexto desse texto significa que Paulo ele sabia muito bem passar por meio da fartura, quando ele estava no momento de fartura, e ele sabia muito bem viver na necessidade, viver estando na falta. Ele aprendeu a ficar contente. E nós podemos enxergar aqui que estar contente é simplesmente aceitar o fato, né? Não é uma teologia da miséria. Mas é você ficar alegre mesmo passando por essa situação difícil. É em meio a essa provação, não por causa da provação. Você pode ficar alegre, você pode desfrutar daquilo que Pedro diz, de uma alegria indizível e cheia de glória. Então, você pode ter riquezas, não é errado você ter riquezas, não é errado você de ter dinheiro, ter mais dinheiro, não é errado isso. Só que a questão, e é isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6 a 10, que ele diz o seguinte: com amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E por causa disso, muitas pessoas se envolveram com grandes dores, né? Passaram por grandes dores por causa do amor ao dinheiro. Então, onde está o teu coração? Esta é a reflexão que eu quero trazer a você neste primeiro momento. Essas serão as reflexões que eu vou procurar trazer em todos os momentos, né? Mas a esse primeiro momento onde que
é onde que Salomão está trazendo esse contraste, né, que é melhor o pouco com o temor do Senhor, ou seja, viver uma vida totalmente íntegra perante o Senhor, e mesmo que você não tenha, sabe, muitas coisas, muitas posses, né, mesmo que você, digamos assim, né, esteja passando por uma situação financeira um pouco difícil, é muito importante que você ainda tenha o temor do Senhor, é muito importante que você ainda viva para a glória do nome dele. E por que você não viveria? Ele te encheu de misericórdia, ele encheu sua alma de graça, ele encheu sua alma de amor. Por que nós não viveríamos para a glória dele? Por que nós procuraríamos em outra coisa, em pessoas, em uma outra pessoa ou em algo neste mundo, a razão da nossa existência, sendo que o próprio Deus já nos deu o motivo para nós existirmos? Nele nós movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Então, é o próprio Deus que nos dá essa certeza e essa convicção de que nós podemos viver para a sua glória, de que nós podemos viver estando totalmente contentes e satisfeitos com aquilo que ele já nos deu. E se Deus quiser nos dar mais coisas, amém. E se não quiser, amém também, porque o que ele colocou na nossa vida é o suficiente. Uma visão muito boa acerca do Salmo 23 é esta, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é necessário para a minha vida. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar, porque eu confio no cuidar de Deus e Ele sabe que aquilo que Ele entregou para a minha vida é o suficiente. E o que eu posso fazer? Qual que é a minha resposta diante disso? É descansar. É descansar na soberania de Deus, é descansar no cuidado de Deus, é descansar no apoio que Ele trouxe e no acalento que Ele dá a cada dia das nossas vidas, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas. Então, nós podemos olhar para esse versículo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Eu quero encerrar aqui fazendo algumas aplicações para nós. Primeiro, é melhor o pouco com o temor do Senhor. Não é errado você ter riquezas, mas melhor ainda é você estimar o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Ele que é o seu bem mais precioso, e esse será, digamos assim, o lema dessa jornada que nós faremos em 4 momentos diferentes, né? Então, de novo, é toda terça aos meio-dia, tá? Você vai estar escutando uma meditação, né, bíblica sobre um determinado tema, né, com exposições e tudo mais. É melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro ante a arrecadação. Ou seja, é melhor um pouco com o temor do Senhor. Ou seja, é melhor você viver para a glória de Deus, na total sinceridade e integridade, ainda que você esteja passando por dificuldades. Porque isso você demonstra que Deus é o seu maior tesouro e não as coisas deste mundo. E nada mais certo, e nada mais justo. Porque, queridos, tudo neste mundo aqui terá o seu fim. Por mais que você e eu possamos ter dificuldade em aceitar isso, mas esta é a realidade. Tudo neste mundo terá seu fim. A nossa alegria não deve estar baseada em coisas passageiras. Porque tudo neste mundo aqui passará, mas a presença do nosso Deus, a sua vontade, o caráter, a sua justiça imutável, isto permanecerá para todo sempre. Segundo, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Não viva ansioso, não viva inquieto. De novo, você pode ter riquezas, Deus é capaz de dar isso, tá? Deus é capaz de dar riquezas, Deus é capaz de dar, né, muitas bênçãos, né, muita providência. Você ser alcançado pela sua infinita graça por meio da sua divina providência. Mas entenda, não faça dessas coisas o seu maior tesouro. Não faça dessas coisas o seu bem mais precioso. Pelo simples fato que elas são passageiras. Elas são efêmeras. E elas não vão te dar uma alegria que você só encontra no Filho amado de Deus, Jesus Cristo, que é uma alegria indizível e cheia de glória. Todas as alegrias deste mundo são vãs, são passageiras, são efêmeras, que você apenas pode sentir um pouquinho de prazer nelas, mas esse prazer some como uma neblina, simplesmente desaparece. Então reconheça que o seu maior tesouro deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e não as coisas deste mundo, e não o seu cargo, e não a sua função, e não os seus amigos, e não o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com seus filhos, nada disso. E nada neste mundo, a sua alma deve estar totalmente alicerçada e aliançada com Deus. Então, nossos queridos irmãos,
Não viva ansioso, mas apresente as suas. Terceira e última aplicação que eu quero encerrar aqui acerca da ansiedade. Procure viver uma vida de oração, meditação nas escrituras. É isso que Jeremiah Burroughs vai dizer no seu livro A Rara Joia de Contentamento Cristão. Como é que você pode viver uma vida de contentamento cristão na plena sinceridade e integridade perante a face de Deus? Primeiro é meditação nas escrituras. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha a sua alma com a palavra de Deus. E você vai pensar em tudo aquilo que glorifica a Deus. E a sua mente não ficará divagando acerca das ambições, seus sonhos, seus projetos, achando que é somente quando tiver isso é que você vai ser feliz, ou somente quando tiver aquilo é que você vai ser feliz. Tire esse pensamento da sua cabeça. Isso não existe. O nosso coração não foi projetado para essa realidade, por mais que você não goste de admitir isso. Por mais que você e eu não gostamos de admitir isso, por mais que você e eu não gostamos de admitir essa realidade, isto é um fato e ele precisa ser contado. Por isso que nós não muitas vezes vemos pregações sobre este tema, pregações e ensinamentos acerca do contentamento. Por quê? Porque muitos corações de boas partes dos crentes hoje estão enraizados no dinheiro, estão enraizados nas bênçãos do Senhor do que no Deus das bênçãos. As suas raízes estão totalmente fundadas neste mundo e não anseiam mais o céu, e não anseiam mais a vida de Jesus, e não anseiam mais a presença de Deus, mas os seus corações estão totalmente ocupados para viver uma vida totalmente desgarrada e totalmente prendida pelas coisas dessa terra, enquanto essa mesma pessoa naufraga no desespero, naufraga no desânimo, e naufraga na insatisfação e na murmuração. Então, queridos, para encerrar, entenda isso, tá? Esse é apenas o primeiro momento, como disse, são 4 aulas, são 4 momentos com 30 minutos cada, então será praticamente 2 horas de conteúdo, tá? Sobre este tema que é muito importante, nós meditarmos, e querendo ou não é muito ensinado, não é muito pregado, não é mesmo? Mas, através disso, né, que você possa compartilhar com seus amigos, né? Compartilhe no grupo das igrejas, né? Da sua igreja, compartilhe entre os jovens, sabe? Entre os adultos. Entre as pessoas que você mais estima, sabe? Convide elas a fazer essa reflexão acerca de onde é que está o teu tesouro. O teu tesouro está nas coisas deste mundo? O seu maior desejo está nas coisas deste mundo? A sua maior ambição está nas coisas deste mundo ou está em Deus e em Deus tão somente? Nunca, queridos, é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo. Somente Ele pode te satisfazer. Por mais que você e eu não gostamos de admitir isso, por mais que você e eu temos dificuldade em admitir isso, é necessário nós reconhecermos, porque senão a nossa vista será totalmente turva para as coisas de Deus. Como é o caso aqui, que muitas pessoas não perceberam que os seus corações estavam tão enraizados no dinheiro que elas acabaram se afastando. E quando Deus não quis dar essas coisas para elas, quando Deus não quis dar um relacionamento, quando Deus não quis dar novas amizades, quando Deus não quis, sabe, mudar a situação dela, ela ficou descontente. Ela ficou totalmente descontente. Ela ficou reclamando e murmurando. Mas que este primeiro momento possa fazer você refletir acerca disso. Que é melhor o pouco com o temor do Senhor, você viver uma vida simples e humilde com o temor do Senhor, do que você ter todas as riquezas, mas viver ansioso. Viver com uma vida totalmente fora da presença de Deus, totalmente longe da presença de Deus, tá? Então, como eu disse, tá? Os irmãos me seguem no YouTube, tá? Me seguem no TikTok, me segue aqui no Spotify, tá bom? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com a sua igreja esse material, que será a primeira de quarto, tá? Depois vai ser outros temas, são outras exposições que nós iremos abordar aqui no Spotify. Mas por esse primeiro momento, ok, que a gente já abordou um pouquinho acerca do contentamento, já usando uma linguagem bíblica, né, para falar acerca disso. No próximo texto nós iremos abordar o Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9, tá? Para a nossa meditação. Então, queridos, fique com Deus. Essa foi a meditação cristocêntrica de hoje. E nos vemos terça que vem, nesse mesmo horário, aos meio-dias, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe infinitamente a semana de vocês. Lembrando que sexta e sábado nós também temos vídeo lá no YouTube e também no decorrer da semana temos vídeo no TikTok. Amém? Paz, Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém, queridos. Amém.